Bom, vou estar passando aqui algumas dicas para iniciantes no feltro, né, no artesanato com feltro, e algumas dicas que realmente para mim, que quando comecei a trabalhar com feltro, foram fundamentais, porque era tudo muito novo, eu não sabia nem o que era feltro. Então, o feltro ele é um prensado de fibras, não é um tecido, e é muito maleável, então ele permite os mais variados trabalhos, né? Um preço bem acessível, uma variedade de cores, hoje muitas estampas, e é bem bacana, eu me apaixonei pelo feltro. Ele tem sempre o lado direito e o avesso, então é importante ver isso para o seu trabalho ficar mais bonito. O lado direito ele é mais lisinho, com acabamento bom. Claro que às vezes o feltro não vem muito bom, muito bonito, mas no geral, quando ele tá com um bom acabamento, ele tem um lado bem lisinho e o outro com os furinhos. Não sei se vocês vão conseguir reparar, esse tá bem sutil, alguns são mais chamativos. E esse lado dos furinhos você evita, você põe pro lado de dentro, pro avesso, e deixa o lado mais lisinho, com melhor acabamento, para a parte de fora da peça. Então, vou falar sobre o desenho no feltro e os recortes. Eu fiz esse molde aqui de olho, eu dobrei o papel e cortei assim. Mas na internet você tem muitos moldes, cortei assim. Assim eu tenho os lados bem iguais, bem proporcionais. Mas na internet você tem várias opções de molde. Então aqui eu tô usando uma caneta normal, uma caneta esferográfica de tinta preta. Eu escolho alguma que não suje muito de tinta, né? Se você tiver uma com a ponta fina, é legal também, para não manchar muito o feltro. Então risquei aqui no molde. Quando eu comecei a trabalhar com feltro, embalagens de aveia, qualquer embalagenzinha, você tem aquele papel mais durinho, é legal pro molde. Você tá reaproveitando alguma coisa que geralmente vai pro lixo e te ajuda, né? Porque são economias. Na hora de recortar, você vai recortar na parte interna do que você riscou, bem rente à linha, mas na parte interna, porque aí você já está eliminando a marca de tinta da caneta. Às vezes fica uma sujeirinha de tinta e a gente vai tirar ela depois. Porque a peça ela tem que estar o mais perfeito possível. E pode parecer muito pouquinho a sujeira da tinta, mas na hora que você unir as duas partes para formar a peça, você vai ter uma presença maior, né? Desse pouquinho que vai se somando. Então aqui, não sei se dá pra ver, minha luz não tá muito boa, que hoje tá um dia chuvoso. Mas tem uma marquinha de caneta, então a gente pega a tesoura semi-deitada e vai encontrar um jeito aqui de tirar esse pelinho sem perder da peça, tá? Você tem que preservar o que você recortou. Então a gente vai fazendo assim. Esse até que tá limpinho, mas eu tô fazendo mais para demonstrar. Apoia no seu dedo, apoia assim e vai recortando bem só essa pelugem aqui que tem a sujeirinha da caneta. Se não tiver, você não precisa fazer. Então aqui eu vou só dar um exemplo de um item que eu acho bacana você fazer a primeira vez. Uma coisa que você acha bonito, com uma cor que você acha bonito, porque quando você tiver a peça pronta, você vai ver, poxa, que legal que eu fiz. Então, por exemplo, se você quiser fazer um chaveiro de coração, tá aqui a ideia. Se você quiser começar fazendo uma estrela, faça a estrela. A dica vai servir para qualquer trabalho.
mas eu recomendo que você escolha cores que você gosta. Se você for na loja comprar um kit básico de feltro, tem lojas que vendem 30 centímetros, a partir de 30 centímetros de cada cor, então isso faz com que você comece com muito pouco, né? Com que você economize. Se você quiser começar com tecido, você pode começar com tecido, mas tem que ter alguns cuidados para quem não tem conhecimento. Eu recomendo começar com o feltro, porque o tecido, quando a gente vai trabalhar ele, a gente tem que usar um produto que se chama termolina leitosa, que faz com que não desfie. Então, se eu tivesse recortado aqui um tecido, primeiro eu teria riscado, passado a termolina. Então, para quem está começando, eu recomendo o feltro. Se você não tiver material em casa, você pega um tecido, algum retalho, alguma peça de roupa que você não vai usar mais, recorta e faz aqui, pratica essas dicas, pelo menos dos pontinhos básicos que eu vou passar, que já é super válido. E quando você puder, você compra o material. Ó, está com uma sujeirinha ainda de caneta. Só para demonstrar, tá, gente? Vamos pular essa etapa, então. Então, eu tenho aqui, ó, avesso com avesso. Tem uns furinhos aqui. E aqui já é mais lisinho. Então, avesso com avesso. Tenho aqui meu coração, com as duas partes. O pequenininho é porque é uma opção para você deixar ele mais charmosinho, que é colocar assim. E aí você pode usar uma junção de cores que agradar mais. Só um exemplo. Eu escolhi a linha branca só porque eu preciso que no vídeo apareça bem os pontos que eu vou dar. Mas você pode colocar aqui um tom de rosa dessa cor nessa peça. Você pode colocar até mais escura a linha, um rosinha mais escuro. No acabamento aqui para fechar também outro tom de rosa ou igual a esse, se quiser ela com a mesma cor. Mas eu tô usando branca mesmo só para destacar e aparecer melhor no vídeo. Então aqui eu vou poder ensinar as opções de ponto que a gente tem quando aplica uma parte do feltro sobre a outra. Você pode usar linha de costura se tiver em casa. Eu comecei usando pesponto, mas eu também uso de costura hoje. Só que a de pesponto ela é bem legal porque ela é mais grossinha. A de costura, você tem ela tão fininha que até esse nó que a gente precisa prender na peça, aqui tá bem escuro, né? Até esse nozinho que a gente precisa prender na peça, fica difícil de dar, de tão fininha que a linha de costura é. Então, você dá o nó em apenas uma extremidade, não nas duas, somente uma, que a outra ponta ela vai passar direto no furo da costura. Bom, nós vamos ao primeiro tipo de ponto, que é o ponto alinhavo. Eu gosto de usar um pinguinho de cola, mas só encosto mesmo, porque assim eu tenho a minha peça firme. E aí, quando eu começo a costurar, só encosto assim, ó, bem pouquinho. Quando eu começo a costurar, ela permanece no lugar certinho. Às vezes a gente costurando move e não percebe, então eu gosto de fazer isso. Você pode usar a pega 1000 ou a pistola de cola quente, caso já tenha. Então, o ponto alinhavo, ele é aquele mais básico que eu acredito que todo mundo já conhece. Então, já dei um nozinho aqui na ponta da linha, em uma só, em uma das pontas só. E vou fixar essa parte aqui com o ponto alinhavo. Eu gosto de fazer assim, ó. Quando eu não tinha prática, eu fazia aqui, tirava a agulha toda e depois colocava
Só que isso deixava os pontos muito mais tortinhos. E era difícil para mim acertar eles. E quando eu via o todo, não ficava nada legal. Agora, quando eu coloco aqui, já bem alinhado, né? Se preocupar em alinhar com os demais. Tô preocupada de mostrar aqui no vídeo. Então, quando eu coloco aqui, eu já consigo realmente deixar o ponto, né, na linha que eu quero, né? Que é seguindo a linha dos demais. Então, esse é o ponto alinhavo. Eu posso fazer todo esse aplique aqui em ponto alinhavo. E vou ter minha peça assim. Tá? Aqui, quando eu quero arrematar, eu dou um pontinho aqui, de maneira que não ultrapasse, que não apareça lá. E venho com a linha aqui, dou uma volta ou duas, e puxo. Assim, eu tô arrematando meu ponto, interrompendo, e não perco nada aqui depois que o trabalho tá pronto. Então, esse é o ponto alinhavo. Outro tipo de ponto que eu acho muito bonito, dependendo do trabalho, eu escolho fazer o alinhavo ou o ponto palito, que tem a mesma finalidade, prender uma peça, uma parte à outra, como a gente está fazendo aqui, e permite um acabamento bem legal, fica bem bonito. Então, aqui, ponto palito, eu começo aqui da pontinha, escolho a altura do ponto que eu quero, eu acho que essa é uma altura legal. Não gosto dele muito grande, nem muito pequenininho. Aqui tá o meu primeiro ponto. Esse se chama ponto palito. E você vai fazendo ele por toda aqui a lateral da peça. Vendo? O importante aqui é manter a mesma distância entre um ponto e outro e o mesmo comprimento de ponto, porque assim fica bem uniforme, fica bem bonito. Esse é o ponto palito. Se eu coloco mais distante, olha, já não fica legal. Se eu colocar maior, né? Então, tem que ter esse cuidado. Da mesma forma, quando eu vou colocar aqui na outra parte, não posso estar inclinado para lá nem para cá, porque o ponto vai ficar reto e não torto. Perdão, o ponto vai ficar torto e não retinho como a gente precisa. Então, é importante eu ter a agulha bem rente, aqui é o meu recorte, e bem retinha com esse outro furinho aqui. Então, esse é o ponto palito. Você vai fazer todo o coraçãozinho em ponto palito e vai arrematar da mesma forma. Dá um piquezinho aqui, um pontinho, uma voltinha, puxa. Assim você arremata o ponto. Então, esse é o ponto palito e esse é o ponto alinhavo.